Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Eu sou Nicole Fusco e começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. A Polícia Federal cumpre 68 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, na quarta fase da Operação Carne Fraca, em 9 estados do país. Essa fase investiga o pagamento de vantagens pela BRF a auditores fiscais agropecuários de vários estados para que eles atuassem em benefício da companhia. De acordo com a decisão da Justiça que autorizou a operação, as investigações contaram com a colaboração da BRF, que prestou informações sobre o pagamento das vantagens aos servidores públicos. Aproximadamente 19 milhões de reais foram destinados a pagamentos indevidos, de acordo com a PF. Os valores eram pagos em espécie por meio do custeio de planos de saúde e por contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que apresentavam o interesse dos fiscais. O Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Senado pode votar hoje a reforma da Previdência em primeiro turno. Antes de ir ao plenário, a proposta de emenda à Constituição terá de ser analisada pela CCJ da Casa, o que deve ocorrer agora pela manhã. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atende a pedido de Flávio Bolsonaro e determina a suspensão de caso Queiroz. De acordo com o senador, mesmo após a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, as investigações prosseguiram. O caso envolve o uso de dados sigilosos do COAF. Ex-presidente Lula diz que não aceita barganhar os direitos dele para sair da prisão. A declaração foi feita por meio de uma carta, lida nesta segunda-feira pelo advogado de defesa do petista, Cristiano Zanin, na porta da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Coreia do Norte culpa os Estados Unidos pelo fracasso na retomada do diálogo entre os dois países. Durante o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o embaixador norte-coreano Kim Song criticou provocações políticas e militares vindas de Washington. Xi Jinping afirma que nada pode abalar a nação e interromper o crescimento do povo chinês. A fala do presidente foi feita durante as comemorações do 70º aniversário da China comunista. O governo dos Estados Unidos impõe sanções a russos por suposta interferência nas eleições legislativas americanas de 2018. Entre os alvos das medidas estão um avião particular e um iate do empresário Yevgeny Prigozhin, além de sócios da empresa do russo, a Internet Research Agency. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. A Caixa Econômica Federal divulga regras para adesão aos saques do FGTS. De Brasília, Luciana Verdolim. A Caixa Econômica Federal divulga agora cedo as regras para o chamado saque aniversário nas contas do FGTS. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, vai divulgar o cronograma e explicar como será o esquema de atendimento aos correntistas do fundo. O trabalhador que quiser receber terá que fazer a adesão ao saque. São as regras dessa adesão que serão explicadas aqui em Brasília. Os saques de R$500 já começaram e os saques aniversários vão começar em abril do ano que vem, levando em consideração a data de nascimento do correntista. Quem optar por essa modalidade e for demitido, por exemplo, não poderá sacar imediatamente o saldo total do FGTS. Ele poderá rever a decisão, mas terá que cumprir carência de 2 anos. A multa de 40%, no entanto, que é paga pelo empregador, será depositada de forma integral e imediata. Os valores que serão liberados no chamado saque aniversário vão depender dos saldos das contas. Quem tem até R$500, por exemplo, poderá sacar 50% do total. Já quem tem acima de R$20 mil só poderá sacar 5%, mais um adicional de R$2.900. Os saques de até R$500, que começaram em 13 de setembro para correntistas da Caixa,
vão até março do ano que vem. Vale lembrar que as duas modalidades são completamente diferentes e independentes. E quem fizer o saque de até R$500 não está garantindo adesão ao saque aniversário. De Brasília, Luciana Verdolim. O Ministério da Educação anunciou o descontingenciamento de bilhões para a pasta. Ainda em Brasília, as informações são de Antônio Maldonado. O Ministério da Educação anunciou agora há pouco o descontingenciamento de R$1.990 bilhões do orçamento da pasta. Isso, 58% desses recursos, ou R$1.156 bilhões, vão imediatamente para universidades e institutos federais de educação. Além disso, R$105 milhões vão para exames da educação básica, 290 milhões para a compra de livros didáticos e 270 milhões para honrar as bolsas da CAPES vigentes, já que não há previsão de abertura de novos incentivos. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, os R$3.8 bilhões que ainda estão contingenciados dependem aí da aprovação da reforma da Previdência para serem liberados até o fim do ano. Segundo ele, se a medida for aprovada, a economia será aquecida e haverá aí chances então de um desbloqueio maior do que o anunciado na manhã desta segunda-feira. Acreditamos que em passando a Previdência pelo Congresso, a economia vai recuperar, vai gerar emprego, vai voltar ao investimento, a taxa de juros vai cair, a percepção de risco vai ser reduzida e tudo isso vai desencadear um aumento de arrecadação. Esse aumento de arrecadação permitirá com que nós descontingenciemos os recursos. O montante descontingenciado corresponde a pouco mais da metade da verba que seria utilizada para custeio das despesas discricionárias das universidades. Esses gastos são considerados não obrigatórios e por isso foram bloqueados. O dinheiro é utilizado aí para o pagamento de contas de luz, água e telefone, para o custeio de terceirizados e de pesquisas. A expectativa é que os recursos liberados sejam suficientes para evitar pelo menos a interrupção na prestação de serviços, pelo menos até o fim de novembro, quando uma nova avaliação fiscal será feita aí pelo governo federal. De qualquer forma, é bom a gente lembrar que o MEC deve receber mais R$1.6 bilhões nos próximos dias. Esse dinheiro foi recuperado pela Operação Lava Jato, estava naquele chamado Fundo Petrobras e será utilizado em parte para pagar aí bolsas do CNPq, pelo menos até o fim deste ano. Rodrigo Janot só deve prestar depoimento à Polícia Federal depois que obtiver acesso aos autos que tramitam no Supremo. A reportagem é do repórter Afonso Marangoni. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, só deve prestar depoimento à Polícia Federal depois que obtiver mais detalhes das investigações que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, a defesa de Janot pediu acesso ao inquérito. Os advogados querem saber a motivação dos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na casa e no escritório dele na última sexta-feira. A defesa do ex-PGR também pediu ao Supremo que determine a devolução do material apreendido pela Polícia Federal. Na sexta-feira, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, os agentes levaram um celular, um tablet, um computador e um HD externo de endereços ligados a Janot. De acordo com os advogados, a ausência dos aparelhos eletrônicos impede que ele exerça as atividades de advogado, jurista e conferencista. A defesa não pediu, no entanto, a devolução de uma arma que foi apreendida na casa dele. O ex-procurador-geral da República foi alvo de ação da PF um dia depois de revelar à imprensa que teve a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes do STF. De acordo com ele, o episódio ocorreu no dia 11 de maio de 2017, depois que o ministro o tirou do sério com uma história mentirosa sobre a filha dele. Essa passagem faz parte do livro Nada Menos Que Tudo, que ele vai lançar. Também nesta segunda-feira, o subprocurador-geral da República, Moacir Guimarães Moraes Filho, pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que determine a apreensão da obra de Janot. Para Guimarães, as declarações do ex-PGR constituem ato nocivo à sociedade e às instituições, incita a violência e traz a confissão de alguns atos preparatórios que ultrapassam a mera cogitação do homicídio premeditado pelo agente.
O subprocurador-geral pede que sejam excluídos do livro os capítulos relativos ao fato confessado pelo autor da obra. Como medida cautelar, Moacir Guimarães solicita que seja determinada a apreensão do livro. Alcolumbre diz que tem margem razoável para aprovar a reforma da Previdência no Senado. Informações de Rodrigo Viga. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, vai discutir, votar e aprovar na manhã desta terça-feira o texto do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência. E à noite, a partir das 18 horas, esse texto vai para votação em primeiro turno. Alcolumbre demonstrou bastante otimismo com a aprovação do projeto da reforma da Previdência no Senado Federal nesta terça e ao longo dos próximos dias. O segundo turno para a votação desse projeto está programado por Alcolumbre para acontecer na terça ou na quarta-feira da semana que vem. A votação deveria ter acontecido na semana passada, mas houve uma operação da Polícia Federal que atingiu diretamente o líder do governo, senador Fernando Bezerra, e a votação teve que ser protelada, teve de ser postergada. No entanto, Davi Alcolumbre disse que depois de conversa com líderes, com senadores e blocos partidários, já quase que um consenso em torno da necessidade da aprovação da reforma da Previdência. Ele acredita que já há um apoio, inclusive, de 60 a 63 senadores, de um mínimo necessário de 49 parlamentares para aprovação do projeto no Senado. Reafirmo novamente que o entendimento de todos nós, senadores, primeiro é votarmos amanhã pela manhã na CCJ e tarde e noite amanhã. Eu fui informado pelo senador Fernando, líder do governo, pela senadora Simone, pelo senador Tasso, que amanhã às 9 horas da manhã está marcada uma reunião no gabinete da senadora Simone Tebet com todos os líderes partidários para eles combinarem um procedimento de votação na CCJ e no plenário. Portanto, está tudo encaminhado, está tudo alinhado com todos os senadores e amanhã eu espero, 16 horas, abrir a sessão, a ordem do dia no plenário do Senado, já com a matéria votada na CCJ e para que a gente possa deliberar no plenário. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teve duas agendas nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Esteve na sede da CBF, debatendo, discutindo com o presidente da casa, Rogério Caboclo, sobre aquele projeto do deputado federal Pedro Paulo, que trata da saúde financeira dos clubes de futebol. Fez uma visita também à sede da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Jair Bolsonaro diz que Lula tem o direito de querer continuar preso em Curitiba. O presidente declarou ao Estadão que não vai tripudiar em cima do petista, que nesta segunda-feira divulgou uma carta destacando que não aceitava barganhar os seus direitos. Bolsonaro afirmou ainda que, graças a Deus, o projeto do PT não deu certo, porque o cara meteu a mão. Já sobre a eventual troca do líder do governo no Senado, o presidente afirmou que o senador Fernando Bezerra Coelho é uma boa pessoa e ainda deve conversar com ele. Justiça mantém prisão de suspeitos de ligação com um hacker para assegurar o andamento das investigações na Operação Spoofing. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou que Luiz Molição e Tiago Eliezer Martins permaneçam presos por tempo indeterminado. Segundo o magistrado, ainda não há evidências claras da participação dos acusados no episódio de hackeamento de autoridades. Molição e Martins foram presos na segunda fase da operação, que foi deflagrada em 19 de setembro pela Polícia Federal. Tabata Amaral acusa Ciro Gomes de espalhar fake news pensando em ganhar a eleição. A deputada federal do PDT disse ao Congresso em Foco que o ex-candidato à presidência não é mais o mesmo que governou o Ceará na década de 90. Segundo a deputada, Ciro tem falado um monte de mentiras e está no mesmo patamar do PT, pois tem discursado apenas para a base de olho na eleição. Tabata Amaral ainda acusa o padrinho político de não ter sido justo com ela no episódio da votação da reforma da Previdência. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo em todo o país com Desirê Brante.
O mês de outubro começa com sol e calor em grande parte do Brasil e aos poucos a chuva volta a se concentrar na região sul do país. Tanto é que hoje tem previsão para temporais no Rio Grande do Sul, especialmente nas áreas mais próximas ao Uruguai. No sudeste do Brasil chove um pouquinho ainda entre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. Nas outras áreas o sol predomina e garante o calor da tarde. Centro-oeste ainda tem algumas pancadas localizadas de chuva, também chove um pouco no sul da Bahia, Tocantins com chuva isolada e grande parte, na verdade, da região norte tem previsão para pancadas de chuva nesta terça-feira, algo que, na verdade, é bem comum nesta época do ano. Quanto à temperatura, hoje a máxima ainda chega aos 30 graus em Porto Alegre, mas essa temperatura vai despencar nos próximos dias. Cuiabá terá máxima de 37 graus, assim como em Teresina. Em São Paulo, o sol predomina e hoje a máxima chega aos 30 graus. Amanhã vai fazer 32 graus e a semana vai ser inteirinha, ensolarada e cada vez mais quente em todo o estado de São Paulo. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Bruno Covas condena ataque à professora estuprada em estacionamento de escola na zona leste de São Paulo. A reportagem é de Vitor Moraes. Uma professora de 49 anos foi estuprada quando ia fumar um cigarro no estacionamento da Escola Municipal Dama Entre os Rios Verdes, que fica na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu no último sábado e a unidade estava aberta por causa das reposições de aulas. Segundo a Polícia Civil, o estuprador abordou a mulher, que fumava dentro do carro, disse que estava armado, anunciou o assalto, estuprou a vítima e fugiu. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, condenou mais um ataque contra a mulher. Aguardamos a polícia investigar o crime, a denúncia do crime. Porém, lembrar que não se tratava de período de aula, né? A escola estava emprestada para um evento. Vamos verificar de que forma a prefeitura pode ajudar, não apenas na investigação, mas também verificar se é o caso de ter alguma alteração na conduta do que é feito aos finais de semana, para que isso não volte a ocorrer aqui na cidade de São Paulo. E lamentar mais uma vez esse caso de denúncia de violência contra a mulher. Não dá pra gente aceitar e achar normal esse tipo de violência ainda corra na cidade de São Paulo. A gente já comemorou 10 anos da Lei Maria da Penha e ainda assim a gente vê notícias como essa, um desrespeito à situação da mulher aqui em São Paulo e no Brasil. Segundo a professora, o homem tem pele negra, 1,60 m de altura, estava usando uma blusa verde e uma calça azul com uma lista branca. Depois do estupro, o agressor se identificou como Gabriel Augusto e ainda, de acordo com a professora, ameaçou de morte caso ela procurasse a polícia para acusá-lo pelo crime. Após o caso de violência sexual, a escola suspendeu as aulas nesta segunda-feira. Só nesse ano foram registrados 54 casos de estupros na rede de ensino paulista. No total, 1.300 mulheres e meninas foram vítimas de algum tipo de agressão. O presidente do Peru dissolveu o Congresso do país. Quem conta os desdobramentos é a repórter Camila Yunis. O futuro da política no Peru ainda é incerto. Nesta segunda-feira, o presidente peruano Martín Vizcarra anunciou a dissolução do Congresso e a convocação de novas eleições parlamentares. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a eleições de congressistas da República. Em um pronunciamento feito pela televisão, ele afirmou que tomou a decisão de acordo com a Constituição do país. A decisão do presidente inflama ainda mais o conflito entre poderes executivo e legislativo, iniciado há 3 anos. No domingo, Vizcarra já havia dado um ultimato para o Congresso, anunciando que o dissolveria caso não fosse reformulado o método de nomeação dos magistrados. Após o anúncio, a casa, com maioria oposicionista, votou a favor da suspensão por 12 meses do presidente por incapacidade moral. Depois que o Congresso arquivou na última quinta-feira o projeto de Martín Vizcarra de antecipar as eleições para abril de 2020, ele pediu um voto de confiança da população para aplicar a medida. A proposta do presidente reduziria em 1 ano os mandatos do chefe do Executivo e dos membros do Legislativo. Martín Vizcarra tem o apoio de juristas independentes que também questionam o atual mecanismo
de seleção dos magistrados, criticado pela falta de transparência. O atual presidente do Peru ganhou notoriedade no país ao incentivar investigações contra a corrupção. Os últimos 4 presidentes peruanos foram investigados por estarem envolvidos em esquemas de corrupção com a construtora brasileira Odebrecht. Durante o anúncio sobre a dissolução do Congresso, apoiadores de Vizcarra foram às ruas para se manifestar em prol da decisão do presidente. Segundo as pesquisas do país, o texto proposto por ele teria apoio de 75% da população do país. O dólar se mantém acima de R$ 4,00 ao longo de um mês inteiro pela primeira vez na história. A alta moderada em setembro, de 0,32%, ocorreu na sequência de uma disparada de mais de 8% em agosto. Com isso, a moeda americana fechou o terceiro trimestre do ano com um avanço de 8,19%. No acumulado de 2019, o dólar subiu 7,24%. Nesta segunda-feira, houve uma leve queda de 0,02%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, encerrou o terceiro trimestre com alta de 3,74% aos 104.745 pontos. O economista André Perfeito ressalta a Denise Campos de Toledo que a volatilidade do mercado se deve, em parte, ao cenário externo. No início, de um processo, talvez, impeachment do presidente Trump, isso daí obviamente vai trazer ruído, e toda vez que o Trump fica ameaçado, começa a surgir coisa estranha, Denise? A gente viu aí uma ameaça de tirar as empresas chinesas listadas na Bolsa de Nova York. Então, assim, a gente vai ver muito desse tipo de coisa. Mas isso daí lembra uma coisa pra gente, Não é tanto o real que vai ficar fraco, é o dólar que tá ficando forte. Em setembro, o avanço do Ibovespa foi de 3,57%, mesmo com a queda de 0,32% nesta segunda-feira. O administrador de investimentos, Fábio Colombo, avalia que a renda fixa terá rendimento médio de 1% ao ano e destaca a Bolsa. Quem quiser correr um pouco mais de risco vai ter que ir para a Bolsa, mas tem que ser um dinheiro que ela não vai precisar mexer. E a pessoa tem que estar preparada para conviver com as oscilações do mercado de bolsa. Setembro também foi um mês de ajustes mais fortes nas aplicações atreladas aos juros, com as quedas das taxas básicas em vários países. No Brasil, a Selic caiu para 5,5% ao ano e o relatório Focus prevê uma taxa básica em 4,75% ao ano no fim de 2019. Agora são 10h26 e a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco o Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Tudo bom? Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o
capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Shaq! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu celular e até na sua televisão. Assista no canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sábado a partir das 7 horas com imagens pela internet. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h30 da manhã, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E líderes de diversos países se reuniram nesta segunda-feira para prestar uma homenagem ao ex-presidente da França, Jacques Chirac. Informações com Beatriz Carapeto. Alguns líderes mundiais se reuniram para prestar uma silenciosa homenagem ao ex-presidente da França, Jacques Chirac. Também nesta segunda-feira foi declarado um dia nacional de luto dentro do país. O atual chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, o russo Vladimir Putin, o alemão Frank-Walter e o ex-presidente norte-americano Bill Clinton estavam entre as figuras públicas presentes na cerimônia. Clinton, que governou os Estados Unidos de 1993 a 2001, época congruente ao governo de Chirac, declarou que o ex-presidente era muito francês, mas que como político tentou reunir as pessoas. Sempre positivo, sempre muito francês, muito protetor dos interesses franceses, mas de uma maneira que aproximava as pessoas, não as separava. Quero dizer, olha quem veio hoje, ele tentou aproximar as pessoas. Enrolado na bandeira da França, o caixão do político foi levado em procissão pelas ruas de Paris. Em seguida, permaneceu alguns instantes em frente à igreja de São Suplício para ser levado ao cemitério de Montparnasse para um funeral privado. Com um histórico político de centro-direita marcado por controvérsias, Jacques Chirac estava afastado da vida pública desde 2007. Ele morreu na quinta-feira passada, aos 86 anos de idade. Estados Unidos impõe sanções a russos por suposta interferência nas eleições legislativas americanas de 2018. Destaque internacional do repórter Renan Porto. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira a imposição de sanções contra empresas da Rússia por tentativa de interferir nas eleições americanas de 2018. As sanções foram aplicadas a 4 entidades e 7 indivíduos. Entre os alvos das medidas estão um avião particular e um iate do empresário Yevgeny Prigozhin, além dos sócios da empresa do russo, a Internet Research Agency. De acordo com os republicanos, a organização estava por trás da campanha de desinformação realizada pelo governo russo durante o processo eleitoral americano de 2016. A acusação atual diz respeito às eleições legislativas do ano passado. O chefe do Departamento do Tesouro, Steve Mnuchin, afirmou que a agência tentou subverter o processo democrático americano, mas que não há indício de que a integridade e o resultado das eleições tenham sido prejudicados. O secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que os Estados Unidos vão continuar a combater a interferência estrangeira na política interna. As sanções aplicadas nessa segunda são as primeiras decorrências de um decreto emitido em setembro de 2018 pelo presidente Donald Trump, que previa sanções no caso específico de manipular o processo eleitoral. As medidas vêm após o aumento da pressão pelo impeachment do presidente Trump. A acusação que pesa sobre ele diz respeito exatamente a uma suposta tentativa de interferência no processo eleitoral de 2020. De acordo com informações divulgadas pelo New York Times, o presidente teria pressionado o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, para colaborar em um inquérito que possa desacreditar a investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Agora são 10h33. A gente vai a Brasília conversar ao vivo com José Maria Trindade.
Zé, bom dia para você. A CCJ do Senado analisa agora de manhã o texto da reforma da Previdência, né? Qual é a expectativa para essa análise? Olha, Nicole, é possível que o projeto de reforma da Previdência seja aprovado na Comissão de Justiça e também em primeiro turno no plenário do Senado Federal. Há um entendimento geral, a indicação é de que a maioria existe no Senado Federal para aprovar o primeiro turno da reforma da Previdência, e esta é uma vontade ali média do Congresso Nacional e não só de aliados do presidente. Pela primeira vez, o Congresso Nacional assume ali, os partidos assumem uma vontade de aprovar uma reforma até um pouco distante. É evidente que o presidente Jair Bolsonaro e o governo entendem a necessidade da votação da reforma da Previdência, mas grupos no Congresso Nacional dizem que isso é prioridade. Há, inclusive, uma ação muito forte de empresas fazendo lobby diretamente no Congresso Nacional. E também, pela primeira vez, um lobby diferente. Não se trata do famoso lobby da mala, comprado, mas sim de convencimento de que a economia vai melhorar com a aprovação da reforma da Previdência. Um grupo ali, Nicole, tenta fazer mudanças no projeto, mas tudo indica que eles não têm a maioria. A oposição se une, os vários partidos de oposição se unem para tirar ali alguns artigos e principalmente aumentar a fase de transição e também voltar a aposentadorias especiais. Esse lobby da resistência dos privilegiados aqui em Brasília é fortíssimo. Eles têm acesso direto aos gabinetes dos parlamentares, mas desta vez vem perdendo terreno na Câmara e também no Senado Federal. A indicação é de que o projeto será aprovado, projeto que saiu da Câmara dos Deputados. E uma emenda paralela é que estariam aí as partes polêmicas e assuntos que os senadores entendem que poderiam voltar à reforma da Previdência. Então, como eu até havia falado há pouco, né, Zé? Então, essa matéria vai ser analisada na CCJ do Senado, agora pela manhã, tudo indica, e depois que, se for aprovada, aí sim vai para plenário e precisa de 49 votos dos 81, é isso? Exatamente, é um quórum qualificado, mesmo se tiver a maioria, 48 votos, não aprova, tem que ser 49 votos. Entenderam os constituintes que para mudar uma parte da Constituição era preciso esse quórum. A matéria será aprovada na Comissão de Justiça. O que se discute ali mais ou menos é sobre as emendas apresentadas e se haverá aprovação de alguma emenda na Comissão de Constituição e Justiça. Neste caso de emenda, tem que ser discutido na Comissão de Justiça. E Zé, ontem à noite o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações do caso Queiroz. Como que isso repercutiu aí em Brasília? Olha, Nicole, assustou a decisão do ministro Gilmar Mendes, porque todos aqui entendiam que esta era uma questão decidida. Em julho, durante um recesso do judiciário, o presidente Dias Toffoli, como plantonista, deu uma canetada e suspendeu todos os inquéritos, processos e investigação que tenham como origem o extinto COAF e também dados da Receita Federal. Foi uma decisão além do pedido, né? Ultra petita, como dizem os estudantes de direito. E o que acontece? Vários processos da Polícia Federal, inquéritos, foram suspensos, inclusive de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal e também até do crime organizado. Se houve acesso a dados da Receita e COAF, a Polícia Federal emitiu imediatamente uma determinação à portaria interna para suspender. E aí, em setembro agora, o senador Flávio Bolsonaro fez uma reclamação ao Supremo. A reclamação é um instrumento usado para fazer cumprir uma decisão já tomada pelo Supremo, dizendo que o processo contra ele estava prosseguindo, apesar da decisão do ministro Dias Toffoli. E aí, sem analisar mérito, o ministro Gilmar Mendes determinou a Justiça do Rio de Janeiro para paralisar imediatamente, né, o processo contra o senador Flávio Bolsonaro. A gente fala aqui muito, Nicole, do senador, mas, na verdade, esse processo foi usado pelo Supremo Tribunal Federal para suspender vários outros inquéritos e processos. Quem ganha proteção e blindagem aí é o Fabrício Queiroz.
E Zé, ontem também a gente teve a questão do ex-presidente Lula, né? Que o Ministério Público Federal pediu aí que ele passasse para o regime semiaberto, mas ele disse que não aceita barganhar os direitos dele para sair da prisão. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou sobre isso, disse que não vai tripudiar em cima aí da situação do ex-presidente Lula, que o plano dele de poder não deu certo, graças a Deus. Mais alguém se manifestou em relação a esse assunto? Sim, é o comentário do momento, principalmente a avaliação. Os políticos gostam muito de analisar o que vai acontecer na frente. O calendário nosso de cada dia não vale para os políticos. E aí é o seguinte, qual é a repercussão desta decisão política do ex-presidente Lula em questionar o próprio processo contra ele? É uma mensagem de que ele não considera legal o processo contra ele. Em não saindo da prisão, ele fica ali como um incômodo, né, para todo o processo e para a Lava Jato. E aí provocou debate. O procurador coordenador da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, diz que não depende do ex-presidente Lula e que ele tem que seguir a lei. Olha, é a primeira vez que eu vejo alguém fugindo para dentro da prisão e não da prisão para fora. Mas é muito simples. Ele foi condenado a pagar uma multa de 4 milhões e 100 mil reais. Se ele não pagar a multa, e isso já é uma jurisprudência do Supremo, não há progressão de regime. E aí ele continua no regime fechado. 4 milhões e 100 mil reais. Essa multa, Nicole, chegou a ser 31 milhões e 100 mil reais. Houve um pedido de 13 milhões, foi para 31 e agora a Justiça fixou em 4 milhões e 100 mil reais. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações, pela conversa. Um ótimo dia para você. Muito bem, Nicole. Obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos. O ex-deputado Luiz Carlos Rauli diz que a reforma tributária não sai em 2020. Destaque do repórter Marcelo Matos. Reforma tributária não sai em 2020, em ano de eleição. Avalia Luiz Carlos Rauli, ex-deputado e autor do projeto no Congresso que institui o IVA no Brasil. Afirmo categoricamente, se não aprovar a reforma tributária esse ano, o crescimento do PIB do ano que vem não passa de 1%. E se aprovar a reforma, ao invés de 1,8, vai ser 3,6, vai ser o dobro. Expectativa. O empresariado brasileiro do mundo inteiro está esperando a reforma tributária brasileira na linha do que nós estamos propondo. A criação de um IVA, do imposto de renda e imposto patrimonial, o modelo clássico universal, sem reinventar a roda. O empresário Flávio Rocha, da Riachuelo, defende uma mudança radical no modelo tributário brasileiro. O novo imposto é a tributação dos fluxos financeiros, do pagamento. Quer dizer, não é tributar a riqueza nem quando ela é ganha, nem quando ela é gasta, nem quando ela é guardada, mas tributar a riqueza quando ela se move. Isso são os débitos e créditos eletrônicos. Com isso, exatamente. Com isso você sai das bases tributárias tradicionais, que corresponde a 1-2 trilhões de reais, e vai para uma base que, no caso do Brasil, corresponde a fantásticos 1,4 trilhão e meio. A reforma não avança pela disputa ferrenha pelas verbas entre estados e a União. O diretor da instituição fiscal independente do Senado, Felipe Salto, reforça o dilema atual. E a PEC número 45 lá da Câmara e mesmo a PEC 110 do Senado fazem isso, é simplificar, unificar tributos, melhorar a vida de quem trabalha e produz. Agora, como os estados e municípios estão literalmente quebrados, há uma pressão por aumentar a partilha de receitas. Você veja, por exemplo, o caso do Fundeb e do FPE, que são dois fundos importantes. Só as mudanças que estão sendo pretendidas nisso podem elevar a despesa, em termos anuais, a cerca de 80 bi a mais por ano. O presidente da BIMAC, João Marquesan, ressalta que o setor produtivo aguarda a alteração tributária ainda em 2019. O Brasil precisa voltar a investir urgente, a formação bruta de capital fixo, que é investimento sobre o PIB, precisa realmente começar a crescer, e esses fundamentos que nós acabamos de dizer são os fundamentos que a gente entende que vai trazer de novo o capital privado, porque o governo hoje, com a lei da lei do teto dos gastos e também da situação fiscal que está vivendo hoje, não permite com que isso seja investimentos públicos que têm que retornar. Dentro do 5º Congresso da BIMAC, que discutiu os cenários para a indústria de transformação,
O economista Bernard Api, que embasa a proposta que está hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, divergiu totalmente em relação ao empresário Flávio Rocha, mas evitou falar aos jornalistas na sua saída. E na política, Zé Dirceu terá que pagar 4,5 milhões de reais por danos. Mais detalhes com Vitória Bel. O ex-ministro José Dirceu terá que começar a pagar uma multa de 4,5 milhões de reais por danos causados à Petrobras. O valor inclui também os custos do processo legal. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que analisa ações da Lava Jato em segunda instância. A defesa de Dirceu havia recorrido para adiar o pagamento até que a sentença transitasse em julgado. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, no entanto, entendeu que se a prisão é possível antes disso, então o pagamento também seria. O entendimento foi mantido pelos demais integrantes da 8ª turma do TRF4. Dirceu é réu na Operação Lava Jato e teve a condenação pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro confirmada pela Corte em 21 de fevereiro deste ano. O ex-ministro teria recebido mais de 2 milhões de reais em propinas da Apollo Tubulares, por contrato firmado com a Petrobras. Segundo a acusação, a origem do dinheiro teria sido dissimulada e usada para o pagamento de despesas com o uso de aeronaves em mais de 100 voos feitos por Dirceu. O ex-ministro está preso, cumprindo pena de 8 anos e 10 meses. Vamos agora até o Rio de Janeiro conversar com Rodrigo Viga, que já está a postos aqui com a gente. Oi, Viga, muito bom dia para você. Quais são seus destaques de hoje aqui para o Jornal da Manhã, segunda edição? Tudo bem, Nicole? Estou debaixo da árvore aqui, atendendo as suas recomendações, viu, Nicole? Você diz que eu não posso pegar sol, tem que proteger a pele, coisa e tal. Eu nunca ando com protetor, viu, Nicole? É uma falha tem que se grotesca, cuidar, né, mas... Estou aqui na porta do IBGE, já a gente fala sobre a pesquisa industrial mensal, porque antes vamos falar dos casos de violência e de criminalidade no Rio de Janeiro, que não são poucos, como de praxe, né, Nicole? Ouvintes e internautas da Jovem Pan. Tem operação da polícia acontecendo aqui no Morro da Mineira, lá em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, também pelo segundo dia consecutivo no Morro da Serrinha, em Madureira, terra do samba, onde estão, por exemplo, as escolas de samba Portela e Império Serrano, duas das mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu me movimentar aqui, porque tem um daqueles bueiros de rua que tá jogando um vento na minha cara, viu, Nicole? E aí, tá desagradável. Agora tá melhor assim. Amigos ouvintes internos da Jovem Pan, por isso está à procura de bandidos que esta madrugada invadiram, né, um galpão da loja de departamentos Americanas em Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, e roubaram televisores, aparelhos celulares e também eletrônicos, eletrodomésticos de uma maneira geral. Chegaram armados, já atirando, a segurança reagiu, né? Interveio, mas não foi o suficiente. Os bandidos chegaram com o caminhão, mas fugiram com outro caminhão que já estava praticamente carregado para a distribuição desses equipamentos. A ocorrência aconteceu na sempre temida e perigosa Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, onde está esse centro de distribuição dessa loja de departamento. É uma carga milionária que a polícia está monitorando e acredita que pode recuperar, se não totalmente, pelo menos parte dela. Minha cara Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, você já ouviu falar em videoconferência da cadeia, Nicole? Olha, Viga, só se for em relação ao juiz, né? A pessoa tá lá presa e faz para a justiça aí uma conferência, mas não é muito comum. Não era audiência, não. Não era audiência, era só uma videoconferência mesmo, ilegal, pelo visto. Um bandidão aqui no complexo de Bangu, segundo informações de fonte da polícia, teria organizado dentro da cadeia onde ele cumpre pena. Ele é tão perigoso que ele teve progressão de regime semiaberto, mas ele não tem autorização para deixar a cadeia, viu? O complexo, viu, minha cara Nicole? Ele pode deixar a cela, dar uma circulada nas redondezas, mas não tem autorização desse, parece, regime semiaberto especial, ou talvez esteja com medo de vir aqui para fora e ter a sua vida colocada em risco, né? Então ele teria organizado dentro de uma cela de um presídio aqui do Rio de Janeiro uma videoconferência para ordenar e também comandar uma ação, um ataque ao Morro do Dendê, que fica na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, para a retomada de pontos de vendas de drogas. Ali há uma facção rival que está dominando os pontos de vendas
de drogas. A Polícia do Rio de Janeiro entende que o Morro do Dendê é um ponto nevrálgico da área de segurança do Rio de Janeiro, porque ali tem muitos fuzis concentrados, viu, minha cara Nicole? Eu até falava um pouco mais cedo sobre o número que me chamou muita atenção quando eu tomei conhecimento dele. Você sabe quantos fuzis a polícia calcula que estão em poder de bandidos e criminosos aqui no Rio de Janeiro, Nicole? Não faço ideia, Viga, quantos? De 3.500 a 4.000 fuzis. E é fuzil de primeira linha, né? AK-47, FAL, AR-15 e muito mais. Lembrando que esse ano a polícia apreendeu mais de 400 fuzis e acredito que essa meta vai bater algo em torno de 500 fuzis neste ano de 2019. Mas ainda na mão dos bandidos, de 3.500 a 4.000 fuzis, o que mostra, né, o poderio bélico, o poderio ofensivo desses bandidos, desses criminosos, armamentos que normalmente vêm de fora do Rio, principalmente de fora do Brasil. Nicole, ouvintes e internautas da Jovem Pan, por isso também está investigando um assassinato que aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante a noite dessa segunda-feira. Segundo testemunhas, amigos estavam numa calçada conversando quando, de repente, apareceram homens encapuzados e começaram a atirar contra essas pessoas que estavam conversando no meio-fio. Pois bem, um deles morreu e outros 3 ficaram feridos e agora a polícia tenta desvendar esse crime, esse assassinato. Amigos ouvintes internos da Jovem Pan, enfim, uma boa notícia, né, para a indústria brasileira. Depois de 3 meses em queda, a indústria voltou a crescer agora no mês de agosto, segundo o IBGE, alta de 0,8% em relação ao mês de julho. Mas as 3 quedas acumuladas nos meses anteriores perfazem uma perda de 0,9%, ou seja, ficou quase que no 0 a 0. Por isso, o economista responsável pela pesquisa industrial mensal do IBGE, André Macedo, diz que o resultado tem que ser relativizado e não pode ser considerado uma reação, uma recuperação, uma mudança de chave por parte da indústria brasileira. Segundo ele, houve uma recuperação de perdas acumuladas nos últimos 3 meses e o crescimento agora de 0,8% na margem em agosto foi muito concentrado em algumas atividades. Vamos acompanhar André Macedo aqui na Jovem Pan. Mas vale o destaque de que é um crescimento que se dá sob uma base de comparação mais fraca, na medida em que essa indústria havia recuado por 3 meses em sequência, e tampouco esse avanço elimina integralmente a perda observada no período de maio, junho e julho. E vale o destaque também de que, para mais uma ressalva sobre esse resultado, é o fato de que é um crescimento que se dá de uma forma muito concentrada. Somente 10 segmentos industriais entre 26 mostraram um crescimento, o que dá um pouco de uma ideia de vamos esperar um pouco para mais à frente para entender esse movimento da indústria com a entrada da informação de agosto, que na margem mostrou crescimento, mas quando a gente compara os patamares da produção do mês corrente com o ano de 2018, ainda permanece no campo negativo. Então, o André Macedo, só para destacar o que ele está falando, viu, Nicole? Cresceu na margem, mas a indústria continua patinando, andando de lado, tanto que no ano, em 12 meses, acumula uma perda acumulada, tem uma perda acumulada, melhor dizendo, de 1,7%. Aí tem vários fatores por trás desse desempenho negativo da indústria no ano de 2019. O mercado de trabalho está contratando pessoas, mas via informalidade, a massa de salário não está crescendo, ou seja, não estimula o consumo. E ao não estimular o consumo, não há também um impulso à produção. Tem um crescimento global menor e a crise na Argentina, que é um vizinho, um parceiro comercial que normalmente importa muitos produtos aqui do Brasil, minha cara Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Uma ótima terça para você. Muito obrigado. Vou voltar para a sombra para você não puxar a minha orelha. Agora eu tô aqui. Isso mesmo. Até mais. Se cuide. Até mais. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou há poucos minutos a analisar o texto da reforma da Previdência. Vamos acompanhar ao vivo a sessão agora. E quem fala neste momento é o senador do PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Deve ser abaixo de um salário mínimo, sendo essa a máxima da emenda 483 do senador Eduardo Braga, acatada pelo relator Tasso Gereissati em sua complementação de voto. Ocorre que ambos os nobres pares não perceberam que tal benefício
Tal benefício foi garantido apenas para os pensionistas de trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência Social, deixando de fora dessa regra, de forma injusta, os dependentes dos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência. Quando a gente fala em servidor, muita gente só lembra o teto, mas é bom lembrar que muito servidor ganha 2, 3, um salário mínimo até alguns casos. Eles serão também os grandes prejudicados. O conceito de integralidade. Eu estou indo rápido aqui pelo meu tempo. Eu gostaria de ler detalhadamente todo o voto separado, mas vou seguir a orientação da presidenta. O inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 4º dessa proposta de emenda à Constituição altera o conceito de integralidade da remuneração dos servidores públicos situado, que gera bastante desconforto àqueles servidores que exercerem por algum momento a atividade com remuneração variável. O próprio relator, senador Tasso Gereissati, acata a emenda 540 em seu parecer às emendas apresentadas em plenário, suprimindo tal dispositivo e arguindo com razão que o impacto financeiro será virtualmente nulo. Adotando por suas razões, eu também acato a emenda 540 de autoria do senador Rodrigo Pacheco. Senhor presidente, cota da pensão por morte. Onde está a minha preocupação? Da não reversão. Quando morre o homem ou a mulher e os filhos são menores, ele tem uma cota. Acontece que no momento que o filho ou a filha ele assume a maioridade, a cota não reverte para o homem ou a mulher viúvo. Acho também que nesse aspecto tem emendas que corrigem o texto e por isso eu acatei. Anulação de aposentadorias concedidas com tempo sem contribuição. É que eu digo, a PEC consegue prejudicar o passado, o presente e o futuro. Esse é o caso típico. Então eu vou ler aqui o que diz em relação à anulação de aposentadorias já concedidas com tempo sem contribuição. Outra anomalia da PEC que veio da Câmara é a proposta ao parágrafo 3º do artigo 25 da PEC, que estabelece a anulação de aposentadorias concedidas pelo regime próprio de previdência social mediante o cômputo do tempo de serviço sem o requerimento da respectiva contribuição ou de correspondente indenização. A lei só pode retroagir para beneficiar o segurado e não para prejudicar. Essa proposta fere o direito adquirido e possivelmente a coisa julgada, afrontando o inciso 36 do artigo 5º da Constituição, estando abertamente eivada de inconstitucionalidade, porque, afinal, a maioria das aposentadorias concedidas nessa condição vieram de decisão administrativa ou judicial, que avaliou o direito e provavelmente encontra-se na linha do transitado em julgado. Senhor presidente, vamos avançando também em relação a esse tema. Vou para a vedação parcial da acumulação de benefícios previdenciários. Outro ponto de extremo desconforto é a proibição parcial de cumulação de benefícios previdenciários. Pela proposta, a aposentadoria e pensão somente poderão ser recebidas de forma de acumular se o segundo benefício de menor valor for pago de forma proporcional e progressiva. Ao relativizar o valor dos benefícios, a proposta da PEC padece de inconstitucionalidade por violar diretamente o direito adquirido, inciso 36 do artigo 5º, e a lógica do sistema previdenciário contributivo, na forma do caput do artigo 40 e artigo 201, ao estabelecerem que a proteção previdenciária é de caráter contributivo. Qualquer vedação ou acumulação se afigura indevido confisco por afetar o direito constitucional de propriedade prevista no artigo 22 do artigo 5º. Senhor presidente, tem mais argumentação, mas eu estou avançando porque eu estou de olho no relógio. Do cálculo dos benefícios previdenciários, eu vou tentar simplificar também. Do cálculo dos benefícios. Como é que é hoje? O cálculo do benefício hoje são 80% das contribuições de 94 para cá, que mantém o princípio da integralidade. Como vai ser ali no dia 1º de novembro ou dia 2 de novembro? Uma vez promulgada a PEC, será promulgada o cálculo
no longo de toda a vida do homem e da mulher. Então, quem estava projetando ganha 4 mil reais, ou 3 ou 2, se aposentará, que se aposentaria com praticamente esse valor, pode saber que a partir de agora, como é o critério de toda a vida, reconheço o corte, foi dado lá atrás, de 94 para cá, ele poderá, conforme o caso, ter prejuízos de 10%, de 20% e até de 40% do seu benefício. Ganhei algumas páginas aqui, já atendendo o apelo de alguns... A gente acompanhou agora, então, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, nessa Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nessa sessão que ocorre agora pela manhã. Lembrando que a reforma da Previdência deve ser aprovada por essa comissão. Se for aprovada, à tarde a matéria deve ir para o plenário, onde será votada em primeiro turno. Portanto, hoje a reforma da Previdência pode ser votada em primeiro turno no Senado. Lembrando que são necessários no plenário pelo menos 49 votos favoráveis à reforma da Previdência dos 81 senadores. Durante as discussões que ocorreram aí do relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, esse relatório que teve 77 emendas apresentadas, ele acatou apenas uma emenda supressiva para não prejudicar o acesso à aposentadoria integral de quem recebe vantagens variáveis vinculadas ao desempenho no serviço público e corrigiu a redação do trecho que inclui as informações, os informais entre os trabalhadores de baixa renda que terão acesso ao Sistema Especial de Inclusão Previdenciária. Ainda assim, por mais que tenham sido rejeitadas as emendas de alguns senadores com temas ligados a servidores públicos, mudanças em pensões, idade mínima e etc., ainda assim, senadores como Paulo Paim, que a gente está acompanhando agora a fala dele, e também a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, já declararam que vão tentar aprovar destaques ao texto durante a discussão no plenário. Lembrando, então, que essa é a discussão que ocorre agora pela manhã na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e à tarde, se for aprovada nessa comissão, a reforma da Previdência deve ser votada em primeiro turno no plenário. Agora a gente fala do cenário internacional, porque em uma viagem à Espanha, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou a investidores estrangeiros sobre o programa de concessões do governo do presidente Jair Bolsonaro. Girando a nossa reportagem, agora é a vez e hora de Vitor Brown. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, está em Madrid, na Espanha, para apresentar o programa de concessões do governo brasileiro a representantes de grupos multinacionais que operam portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. Durante uma das reuniões, nesta segunda-feira, ele destacou a autonomia dada pelo presidente Jair Bolsonaro para a montagem das equipes. Verdade para escolher dirigentes de agências reguladoras, de autarquias, de órgãos de governo importantes, e isso com certeza vai contribuir para os resultados. O ministro destacou a importância do programa de parcerias de investimentos do governo. Se tornou um grande hub, uma grande porta de entrada das demandas dos investidores e uma porta de saída, é um grande gateway. As informações, as demandas chegam lá e de lá são distribuídas por diversos órgãos. A viagem do ministro à Espanha termina na quarta-feira. Em junho, Tarcísio de Freitas já havia se reunido com investidores nos Estados Unidos e, em novembro, tem encontros marcados no Oriente Médio e na China. O Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News. A nicotina, principal componente do cigarro, é uma substância estimulante do sistema nervoso central. E dentre os seus efeitos, a nicotina aumenta a liberação de dopamina, que é um mensageiro químico do cérebro que dá a sensação de prazer. Mas vale dizer que o maior responsável pela dependência do cigarro não é o prazer que ela causa, já que a nicotina não produz a euforia nem a alteração do estado de consciência que muitas outras drogas despertam. Mas sim, o hábito de ingerir nicotina continuadamente e cada vez mais, ela vai sendo eliminada pelo organismo mais rapidamente. Embora a quantidade de dopamina liberada em cada tragada não seja grande, a repetição frequente, junto a diversos comportamentos cotidianos, por exemplo, fumar enquanto bebe ou enquanto estuda, é o que vai vinculando esses comportamentos ao circuito de recompensa da nicotina.
Fatores genéticos, ambientais e sociais, como pais fumantes, pressão dos amigos, anúncios publicitários, juntamente com a ação na nicotina no humor, também contribuem para o início e manutenção do hábito. A dependência da nicotina vem de um conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, fazendo com que o fumante mantenha o hábito, mesmo sabendo que é ruim. Ainda que não contenham tabaco, os impactos dos cigarros eletrônicos para a saúde a longo prazo não estão claros e, dependendo dos níveis de nicotina e padrões de uso, eles podem sim desencadear os mesmos efeitos e se tornar um hábito tão difícil de parar quanto os cigarros comuns. Entre os tratamentos possíveis para a dependência estão as intervenções farmacológicas, como a reposição de nicotina, que são os adesivos e os antidepressivos, e a psicoterapia. Vale lembrar que os medicamentos podem ser contraindicados para gestantes ou algumas condições de saúde. A terapia cognitivo-comportamental, que utiliza as técnicas de treinamento de habilidades e psicoeducação, também tem demonstrado bons resultados. O tabagismo está relacionado a mais de 7 milhões de óbitos anualmente no mundo. Por isso, deixo aqui o alerta para você ficar bem longe dessa estatística. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Agora são 11h05 e vamos acompanhar o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. O editorial do Estadão dessa segunda falou de uma pesquisa que mostra como a insatisfação com a política atual alimenta o populismo. Mesmo com as dificuldades políticas que ora desafiam vários dos líderes populistas que chegaram ao poder nos últimos anos, diz o jornal, o sentimento de desconforto de parte considerável da sociedade que alimentou o discurso desses demagogos, inclusive no Brasil, mostra-se ainda bastante vigoroso. A base foi uma ampla pesquisa do Instituto Ipsos, de cujos resultados se pode depreender que eventuais reveses eleitorais de alguns populistas não significarão necessariamente o fim da onda que os impulsionou. Curioso o jornal chamar de populista apenas os líderes atrelados à direita nacionalista. Quer dizer que Obama não era um populista, só Trump. Ao definir como populista só os políticos mais à direita, que se vendem como líderes fortes que vão desafiar o establishment corrupto, a mídia mainstream ignora o principal fator que alimenta esse nacional-populismo de direita, a bolha progressista que tem afastado, de fato, classe política e jornalística dos anseios do povo. No geral, 70% dos entrevistados consideram que a economia de seus países está capturada pelos interesses dos ricos e dos poderosos. Além disso, 66% entendem que a política tradicional ignora pessoas como eu, ou seja, gente comum. Pode-se analisar isso como uma alienação desse povo ou tentar entender que realmente há um abismo crescente entre elite governante e povo governado. O jornal chama de xenofobia, por exemplo, o incômodo de muitos com a atual política imigratória no mundo. Não é tão simples, há o receio com o desemprego, mas também o fator cultural que é relevante. Alguns tentam explicar o fenômeno como uma reação passageira a crises conjunturais e econômicas, como se fosse apenas o voto do homem branco de classe média, pouco culto e movido por ressentimento. Não é a opinião de Roger Itwell e Matthew Goodwin, autores de National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy. Para esses acadêmicos, com base em muitas pesquisas, o fenômeno é bem mais estrutural do que parece e as reclamações desses eleitores, muitas vezes, legítimas. Ignorar isso só vai levar a previsões equivocadas.
Seria bom se os progressistas, entre aspas, saíssem de sua bolha para efetivamente compreender o que se passa lá fora, deixando a arrogância e o elitismo de lado por um momento. O governo aposta na aprovação rápida da reforma da Previdência no Senado. De Brasília, Luciana Verdolim. Depois do adiamento da votação da reforma da Previdência na semana passada no Senado, o governo agora está confiante de que será possível aprovar, ainda agora no início de outubro, o texto base da proposta na casa. O porta-voz da presidência, Rego Barros, diz que o governo está tranquilo com a sinalização que vem do Senado de que a proposta terá votos suficientes. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro deverá receber aqui no Palácio do Planalto o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal e desde então andava meio recluso na casa. O presidente Bolsonaro já avisou que Bezerra permanece no cargo até que surja algum fato novo. A avaliação é que às vésperas de uma votação importante não é o momento de avaliar qualquer tipo de mudança nas lideranças. Fernando Bezerra ontem subiu à tribuna para comemorar os bons números da economia brasileira. Isso significa, senhor presidente, que os anos mais duros da crise econômica estão ficando para trás e o Brasil avança para reencontrar a sua trajetória de crescimento. Em meio à expectativa de avanços na discussão da reforma da Previdência e de uma possível derrubada de vetos lá no Congresso Nacional, o governo planeja para essa semana o lançamento da campanha publicitária do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional logo no início do ano, antes mesmo da proposta da reforma da Previdência. Mas o próprio presidente já admitiu que a prioridade do governo são as pautas econômicas, a Previdência e a reforma tributária, que sequer foi apresentada ao Congresso. Mesmo assim, a ideia agora é tentar aproveitar a popularidade do ministro Sérgio Moro para tentar vencer as resistências, tanto de deputados quanto de senadores às medidas. Os prédios aqui da esplanada dos ministérios receberam painéis mostrando os pontos da proposta. A ideia é que a campanha dure 30 dias. Além dos painéis nos ministérios, serão veiculadas também peças publicitárias no rádio e na televisão. Como aconteceu com a reforma da Previdência, o governo quer utilizar também as redes sociais para divulgar a matéria. O custo estimado da campanha será de cerca de 10 milhões de reais. De Brasília, Luciana Verdolim. Rodrigo Maia afirma ser difícil a instalação da CPI da Lava Jato na Câmara dos Deputados. Mais informações na reportagem de Afonso Marangoni. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira ser difícil a abertura de uma CPI da Lava Jato. Ele afirmou que sem um fato concreto não faria sentido o legislativo avançar neste assunto. Em um evento na capital paulista, Maia defendeu a importância de se manter uma relação de equilíbrio e de diálogo com as instituições. Terei muita dificuldade de deferir uma CPI dessa, eu ainda não parei para olhar com cuidado, mas já informei aqueles que me procuraram que não é prioridade nossa, sem algo muito contundente, avançar nisso, porque acho que isso enfraquece as instituições, enfraquecendo as instituições, enfraquece a nossa democracia. Rodrigo Maia disse que eventuais exageros são pontuais. Às vezes, alguns exageram, mas exageram na pessoa física, né? Às vezes, alguns procuradores exageram quando criticam o parlamento, mas não é instituição, não é uma corporação, né? É uma pessoa, né? Mas isso não faz com que a Câmara possa, sem um fato muito concreto, avançar numa CPI como essa. Maia disse que existem os conselhos nacionais para estabelecer possíveis punições. Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, ele afirmou que o CNMP poderia atuar melhor em julgamentos de procuradores. O presidente da Câmara também foi contra que o Senado avance na instauração de uma CPI da Lava Toga, que busca investigar tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal. Dificuldades no orçamento criam nova fila de espera no Bolsa Família. O prazo de resposta para integrar a lista do benefício assistencial chega a 45 dias, o que não ocorria desde 2017.
Até agosto, os gastos com o programa neste ano chegaram a 20 bilhões e 900 milhões de reais, média de 2 bilhões e 600 milhões de reais por mês. Segundo o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família está com 13 milhões e 500 mil famílias inscritas. População de Brumadinho cresce em decorrência de fraudes. A Prefeitura da cidade mineira estima que a população local passou de 39 mil para 44.500 após a tragédia com a barragem da Vale. A alta é motivada pelo pagamento de auxílio emergencial pela Vale aos moradores de Brumadinho, o que tem despertado a atenção de estelionatários. Na cidade vizinha de São Joaquim de Bicas, a população passou de 30 mil para 39 mil após a liberação do benefício. Gilmar Mendes determina a suspensão de investigações de caso Queiroz. O ministro do Supremo Tribunal Federal atendeu na noite desta segunda-feira um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, para encerrar as investigações contra ele. Em julho, o presidente da Corte, Dias Toffoli, já havia determinado a suspensão das apurações, mas o parlamentar alegou que os trabalhos prosseguiram. Gilmar Mendes solicitou ainda que o Conselho Nacional do Ministério Público averigue irregularidades no compartilhamento de dados entre o COAF e o MP do Rio de Janeiro. João Dória diz que o PSDB está colado com o DEM e defendeu a formação de uma força de centro. Informações com Marcela Lorenzetto. João Dória afirmou que a aproximação de políticos de outros partidos com o PSDB simboliza a formação de uma força de centro. Durante um evento nesta segunda-feira, o governador de São Paulo comentou a viagem que fez ao Rio de Janeiro no final de semana. Dória esteve na capital fluminense para o encontro do novo PSDB, onde a pré-candidatura de Mariana Ribas foi anunciada para a Prefeitura do Rio. O evento teve a presença de políticos de outros partidos, como Eduardo Paes, do DEM, e Marcelo Calero, do Cidadania. Para Dória, a proximidade fortalece o centro democrático. Os dois pré-candidatos do do Cidadania e também do DEM, o DEM especificamente Eduardo Paes, e do Cidadania, o Marcelo, estiveram lá presentes. Isso é bom, isso mostra que estamos construindo uma força de centro democrático, em torno das eleições municipais no Rio de Janeiro e em outros estados, mas especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Mas a nossa candidata é Mariana Ribas. João Dória declarou que o PSDB não está próximo, mas sim colado com o DEM. No entanto, ao ser questionado sobre um aceno à candidatura de Eduardo Paes, Dória reforçou o apoio a Mariana Ribas nas eleições municipais do Rio. O orçamento da gestão Dória para 2020 é previsto em 239 bilhões de reais. Mais informações na reportagem de Vitória Bel. A gestão Dória entregou nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa a proposta de orçamento do Estado de São Paulo para 2020. O valor total previsto no projeto de lei é de 239 bilhões de reais, um aumento de cerca de 3,5% em relação ao ano anterior. A segurança pública teve a maior alta, 9%, e vai receber cerca de 29 bilhões de reais. O montante só não supera o valor previsto para a educação, de 47 bilhões de reais, um acréscimo de 2,2%. Já a saúde terá 28 bilhões de reais, aumento de 5,3%. Também nesta terça-feira, o governador João Dória, do PSDB, afirmou que o orçamento de 2020 traria correções em relação ao projeto do ex-governador e adversário Márcio França, do PSB. Corrigir algumas falhas do último orçamento realizado pelo meu antecessor, para que o ano que vem o cumprimento, sobretudo nas metas sociais, possam ser feitos com recursos, mas também com a segurança de que nós estamos economizando no custeio e focando em infraestrutura, serviços e na área social. No fim do ano passado, a gestão França enviou uma proposta orçamentária de 229 bilhões de reais à Alesp. No início de 2019, o governador João Dória contingenciou verbas em algumas áreas. O tucano atribuiu o congelamento a um prejuízo deixado por Márcio França nos cofres do Estado. O ex-governador teria baseado parte dos ganhos em receitas incertas. Além das 3 áreas principais, a gestão Dória prevê repasse de quase 3,7 bilhões de reais para ampliação e modernização do metrô e da CPTM.
Saneamento básico e gestão ambiental terão cerca de 4,6 bilhões de reais disponíveis. Por outro lado, o gasto apenas com pessoal e encargos é de 96 bilhões de reais. Em carta, o ex-presidente Lula rebateu o pedido de progressão de regime do Ministério Público Federal. Reportagem de Natasha Mazaro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não aceita barganhar os direitos dele para sair da prisão. A declaração foi feita por meio de uma carta lida nesta segunda-feira pelo advogado de defesa do petista, Cristiano Zanin, na porta da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. No documento, Lula disse que não trocaria a dignidade pela liberdade, que cabe agora ao Supremo Tribunal Federal corrigir o que está errado para que haja justiça independente e imparcial. O ex-presidente faz referência ao julgamento da Corte que analisa o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, feito pela defesa. A divulgação da carta ocorreu dias após a força-tarefa da Operação Lava Jato pedir à Justiça Federal a progressão de pena do petista para o regime semiaberto. Lula já cumpriu 1/6 da pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. E, segundo os procuradores, ele apresenta bom comportamento na cadeia. Nesta segunda-feira, a juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, pediu à PF uma certidão de conduta carcerária do ex-presidente. A magistrada também determinou que a defesa de Lula seja intimada para se manifestar sobre a progressão de regime. O advogado Cristiano Zanin afirma que ainda não recebeu intimação. Ainda precisamos, como eu disse, receber a intimação. E a partir do momento em que se verificar o prazo cabível para a nossa manifestação, nós vamos apresentar exatamente a posição do ex-presidente Lula. Ele não aceita qualquer condição imposta pelo Estado, o que não reconhece a legitimidade do processo que o condenou e que o trouxe ao cárcere, onde ele está nesse momento. Nesta segunda-feira, Lula também recebeu as visitas do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Haddad defendeu que a Lava Jato deveria pedir agilidade nos julgamentos dos recursos do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo pode, a qualquer momento, decidir que o processo que mantém o Lula aqui, que é o do triplex, tem que ter a sua sentença anulada pela parcialidade manifesta do juiz que julgou o Lula. E que não foi juiz, foi promotor, foi acusador. No início da noite desta segunda-feira, o procurador Deltan Dallagnol replicou a entrevista que deu ao Jornal da Manhã, afirmando que Lula não pode se recusar a ir para o regime semiaberto. Uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Quando se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público, pedir, e independentemente até nosso pedido, é obrigação da Justiça dar. Então, o que a gente está fazendo nesse caso é simplesmente cumprir a lei, como a gente faria em relação a todos os demais presos. O ex-presidente Lula, como os demais, deve cumprir a pena, nem mais, nem menos. Nem mais pesado, nem mais leve. O ex-presidente Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril de 2018. Ele foi condenado em segunda instância a mais de 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Em abril, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, concedeu uma entrevista à Jovem Pan. O jornalista Felipe Moura Brasil comenta o teor dessa conversa. Vamos conferir. A entrevista de Dias Toffoli à Jovem Pan não deixou dúvidas. O presidente do STF nada mais tem para embasar seu inquérito sigiloso e sem objeto definido do que um artigo do regimento interno da Corte que só se aplicaria a casos de crimes cometidos dentro do espaço físico do Supremo, não a supostas fake news, ofensas e ameaças gravíssimas, inclusive na Deep Web, contra as quais genericamente Toffoli o aplica. Está previsto no regimento do Supremo Tribunal Federal a possibilidade desse inquérito, disse sorrateiramente o presidente do STF, sem expressar o conteúdo do artigo 43 do regimento, que prevê, na verdade, o seguinte, aspas, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se houver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro, fecho aspas. Repito,
na sede ou dependência do tribunal. Isso quer dizer, por exemplo, que se o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tivesse assassinado o ministro Gilmar Mendes na antessala do plenário, onde chegou a engatilhar sua arma legalmente portada, mas desistiu de cometer o crime por atuação da mão de Deus, conforme confessou, aí sim o presidente teria base no regimento para instaurar o inquérito. De outro modo, sua abertura é uma ilegalidade cometida por Toffoli, dentro da qual outras ilegalidades vêm sendo cometidas, desde a censura à revista Cruzoé até a ação de busca e apreensão em endereços de Janot em Brasília, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem foi designada sem sorteio a relatoria do inquérito, após pedido de Gilmar Mendes por providências contra o ex-PGR. Não vejo vinculação entre o objetivo do inquérito e as medidas agora adotadas e não detenho mais prerrogativa de foro para ser investigado pelo STF, disse Janot, alegando ainda que o fato narrado por ele não constitui crime, muito menos notícia fraudulenta. O artigo 43 condiciona claramente a abertura do inquérito pelo presidente do Supremo ao envolvimento em infração à lei penal cometida dentro do tribunal, de autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Como o ex-procurador-geral não tem mais foro privilegiado e quando tinha, por mais inaceitáveis que tenham sido a intenção ora confessada e a confissão mesma, não cometeu o crime de assassinato e nem sequer incorreu na tentativa de cometê-lo, a decisão de Moraes é manifestamente ilegal. Se Moraes justificar a aplicação do regimento considerando Gilmar e não Janot a autoridade sujeita à jurisdição do STF envolvida na infração à lei penal, também seria uma interpretação forçada, já que o foro privilegiado de ministros do Supremo existe para os casos de infrações penais comuns supostamente cometidas por eles, não para o caso de serem vítimas, que dirá de um crime que não ocorreu. Curiosamente, o artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade, já sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê detenção de 6 meses a 2 anos e multa para quem requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. No caso em tela, registre-se, o procedimento investigatório de infração penal já estava ilegalmente aberto e foi usado em desfavor de Janot à falta de qualquer indício da prática de crime. Questionado por Vera Magalhães se existe para os ministros do Supremo alguma instância capaz de reagir a seus eventuais abusos, Toffoli respondeu, aspas, existe o controle exatamente do Senado da República através de um processo de impeachment, mas aí tem que haver um fato determinado, tem que ter uma razão. Entrar com um processo de impeachment porque não gostou de uma decisão jurisdicional, isso não é cabível. Fecho aspas. Toffoli tenta fazer parecer que o pedido de impeachment apresentado pela deputada estadual Janaína Pascoal do PSL de São Paulo e pelos procuradores do grupo MP Pró Sociedade, assim como o requerimento para a criação da CPI da Lava Toga, apresentado pelos senadores do movimento Muda Senado, foram baseados em mero desgosto, não em manifesta ilegalidade cometida por ele, cuja esposa ainda era alvo de apuração da Receita Federal, suspensa por outra decisão de Moraes dentro do mesmo inquérito. A escalada autoritária do Supremo, como qualquer outra, faz-se acompanhar da escalada do cinismo de ministros como Toffoli e Moraes, contra os quais o Senado só se cala por complacência de seu presidente, Davi Alcolumbre, e de senadores investigados, como Flávio Bolsonaro, os petistas e suas linhas auxiliares, além das militâncias à direita e à esquerda que os protegem, evitando o risco de retaliação de Toffoli. Cumplicidade e covardia, tradicionalmente, custam muito caro ao Brasil. Eu sou Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo da Jovem Pan. Ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, vai relatar ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei de abuso de autoridade. Já foram apresentadas ADIs pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a ANAFisco. Na petição, a AMB afirma que a norma cria inúmeros tipos penais e visa fragilizar as categorias perante advogados e segmentos
segmentos da sociedade. Para a associação, um magistrado terá conduta classificada como criminosa sob a pecha de prejudicar um terceiro é inaceitável no Estado democrático. O projeto de abuso de autoridade foi aprovado pelo Congresso Nacional, que depois derrubou 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, afirma que teme pela independência do judiciário. São 8 artigos que nós entendemos que pode, de alguma maneira, ferir a independência judicial. Esses artigos, dos 8, 5 foram vetados pelo presidente, mas agora houve a derrubada dos vetos. Então, o caminho agora é levar ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo defina até que ponto há ou não inconstitucionalidade nessa norma. O presidente da AJUF, Fernando Mendes, acrescenta que a reunião de amanhã será importante para definir o formato da ação e outras medidas. Já o criminalista Fernando José da Costa ressalva em entrevista a Tiago Berraiche que, independentemente de lei, o judiciário precisa agir com cautela. Que os representantes do Ministério Público ajam com a cautela antes de decidir a respeito de determinadas acusações e de determinadas decisões. Todavia, devemos sim manter uma segurança jurídica daqueles que prestam um serviço indispensável à sociedade. O criminalista Fernando José da Costa acha que o Supremo poderia ajudar a encontrar um equilíbrio nesse debate. A legislação prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para magistrados que decretarem a prisão de réus em desacordo com as hipóteses legais. Sérgio Moro diz que soube pela imprensa que juízes não estariam adotando o procedimento contra assaltantes e traficantes por receio de serem punidos pela lei. Por meio do Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública declarou entender esse receio, disse ter alertado para o risco do efeito inibidor, mas deixou claro que não era o objetivo da legislação. Agora são pontualmente 11h30 da manhã e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para mais um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Olá, nós vamos falar de um importante assunto hoje, que são os papéis dos marcadores para predizer resposta aos novos tratamentos imunoterápicos no câncer. No caso, no câncer de rim. Nós sabemos que a imunoterapia é eficiente contra o câncer de rim do tipo células claras. E essas imunoterapias elas podem causar respostas muito importantes no percentual de pacientes. Porém, nem todos os pacientes se beneficiam desse tratamento. E é importantíssimo saber quem são aqueles que realmente vão ganhar com o tratamento, evitando da gente promover um tratamento desnecessário, caro e com efeitos colaterais para aqueles que não vão responder adequadamente. No Memorial Sloan Kettering Cancer Center foi desenvolvida uma bateria de testes em 108 pacientes com câncer de rim avançado, tratados com imunoterápicos de última geração. O objetivo era buscar marcadores gênicos que poderiam prognosticar quem são os pacientes que mais se beneficiam daqueles que não vão se beneficiar desse novo tratamento. Descobriu-se que uma proteína chamada HLA-C foi associado a menor sobrevida quando tratado com imunoterapia. Isso é relacionado, essa proteína, com a quantidade de antígenos, ou seja, de marcadores que a imunoterapia usa para atacar o tumor de forma importante. Esse importante estudo, ele mostra, dentre outros, que o futuro da medicina será a descoberta de marcadores que nós consigamos, de modo objetivo, saber qual é o melhor tratamento para cada paciente. Numa era onde o paciente não mais se adequa ao tratamento, e sim o tratamento se adequa a cada tipo de paciente. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia para você que chega agora. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 33 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta terça-feira com o nosso Top 10. Caso Queiroz. Gilmar Mendes atende a pedido de Flávio Bolsonaro e determina a suspensão de ações contra o filho do presidente. Operação Carne Fraca. Nova fase da ação cumpre 68 mandados de busca e apreensão em 9 estados do país. Mudanças na aposentadoria. Senado deve votar a reforma da Previdência em primeiro turno hoje. Poderio militar. China festeja 70 anos da revolução com um míssil capaz de atingir qualquer ponto dos Estados Unidos. Crise no Peru. Presidente do país fecha o Congresso, que responde com suspensão e nomeação de nova presidente. Retirada do FGTS. Adesão ao saque aniversário do Fundo de Garantia começa hoje. Troca de aulas. Rio de Janeiro vota permissão para aluno trocar aulas de ensino religioso por reforço escolar. Economia. Organização Mundial do Comércio reduz para 1,2% a projeção de crescimento do comércio global para 2020. Wilton Paes de Almeida. Ministério Público denuncia 6 pessoas por desabamento de prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Caso Rafael Miguel. Polícia Civil faz hoje a reconstituição do assassinato do ator. E hoje é comemorado, dia 1º de outubro, o Dia do Idoso. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta manhã projetos para a terceira idade. Quem foi acompanhar o evento e conta tudo pra gente é a Marcela Lorenzeto, ao vivo aqui com a gente. Muito bom dia, Má, tudo bem? Jornal da Manhã, segunda edição, é isso mesmo. Eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde o governador João Dória anunciou 2 projetos, justamente aproveitando o Dia do Idoso, 2 projetos voltados para essa faixa etária, né? A gente tem aqui, são programas no âmbito da Secretaria de Habitação e também de Desenvolvimento Social. Um deles é justamente a ampliação do Centro de Convivência do Idoso, uma iniciativa que já está em funcionamento e agora será ampliada, né? 18 centros já foram inaugurados e a expectativa é de que até o final de 2022, até 200 centros sejam inaugurados. São centros de convivência com atividades justamente voltadas para essa faixa etária. O outro, de grande importância neste momento, é o projeto Vida Longa, um conjunto de até 28 unidades que pretende atender idosos de 60 anos ou mais que tenham até 2 salários mínimos como renda. O conceito do programa é justamente desenvolver uma socialização, a construção de habitações destinadas a esse público, a esses idosos acima de 60 anos com essa renda que vai até 2 salários mínimos. As 6 primeiras cidades que já estão com projetos prontos e também em processo de licitação são Bauru, Barretos, Bragança, São José do Rio Pardo, Santa Bárbara do Oeste e também São Roque. Essas 6 cidades já estão em processo de construção desses centros, né, desses locais de habitação destinados a essa população, a esses idosos em
em situação de vulnerabilidade. O orçamento é de 18 milhões de reais nesse projeto, são quase 3 milhões por equipamento por cada conjunto de habitações, né? São 6 unidades agora, essas 6 unidades propostas, de uma proposta maior que prevê até 50 até o final de 2022, o final do mandato de João Dória, né? A seleção ela ocorre em parceria com os municípios e os idosos cadastrados no CAD único, esse projeto do governo federal, são selecionados, portanto, pelos municípios para poder participar desse projeto, desse programa de habitação. O governador de São Paulo falou sobre esse assunto, também falou sobre segurança, disse que segurança será uma prioridade no próximo ano, 2020, próximo ano de governo. A gente teve ontem mesmo a entrega do orçamento de 2020 na Assembleia Legislativa. Está sendo aguardada agora a avaliação dos deputados para falar se vai passar ou não, vai aprovar esse orçamento de 2020. E uma das questões desse orçamento é justamente o aumento de recursos para a segurança, que deve ser, portanto, uma proposta de João Dória para 2020. Lembrando, claro, ele também reforçou aqui que São Paulo é uma das cidades mais seguras do Brasil, se não a mais segura, de acordo com índices contabilizados aí pela ONU. Então, portanto, hoje foi um anúncio desses 2 projetos, aproveitando o Dia do Idoso para anunciar esse projeto de habitação e também a expansão dos centros de convivência para os idosos no estado de São Paulo. Nicole. Obrigada, Marcela, pelas informações. Um ótimo trabalho para você. Governadores do Norte e do Nordeste cobram a partilha de leilão do pré-sal. De Brasília, quem conta as informações é o repórter Levi Guimarães. Governadores do Norte e do Nordeste vieram a Brasília pressionar pela aprovação da PEC da cessão onerosa, que divide com estados e municípios uma parcela do dinheiro arrecadado com leilões de barris do pré-sal. Parte dessa emenda constitucional já foi aprovada pelo Congresso e promulgada, mas ainda falta definir como essa verba vai ser partilhada entre os entes federativos. A versão atual do texto garante 15% do dinheiro do leilão para os estados e outros 15% para os municípios. A distribuição dessa fatia se daria com base nos critérios do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Os governadores pedem que ela seja aprovada até o dia 6 de novembro, data dos leilões. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai cobrar o cumprimento do acordo. Manter o acordo estabelecido no Senado de a distribuição de 15% para estados e 15% para municípios, conforme o texto construído no Senado. Não tenho dúvida que essa construção será feita com o apoio de todos os líderes na Câmara. Os governadores temem que a Câmara não aprove a PEC a tempo de se fazer os leilões, já com a garantia da partilha do dinheiro. A verba é vista como essencial para ajudar no equilíbrio fiscal dos estados e municípios. O governador do Piauí, Wellington Dias, manifesta a preocupação. Qual é a dificuldade? É a incerteza se é possível, pelo regimento da Câmara, termos a votação com as dificuldades ali existentes em tempo do pagamento. Caso a Câmara não aprove a proposta a tempo, o governo disse que vai enviar uma medida provisória que tem força de lei imediata com os mesmos termos do texto atual, que já foi aprovado pelo Senado. Para lideranças do governo, a reunião desta segunda-feira também serviu para sedimentar votos a favor da reforma da Previdência, que será votada hoje em primeiro turno pelo Senado. O comprometimento com a pauta reivindicada pelos governadores pode aumentar o apoio à matéria. De Brasília, Levi Guimarães. 6 pessoas foram denunciadas no caso do incêndio e do desabamento do edifício Wilton Paes, em São Paulo. Quem traz as informações é a repórter Camila Yunis. Nesta segunda-feira, o Ministério Público de São Paulo denunciou 6 pessoas no caso do prédio Wilton Paes de Almeida. Em maio do ano passado, o edifício, que ficava na região do Largo do Paissandu, no centro da capital, desabou após sofrer um incêndio. Entre os denunciados estão os coordenadores do movimento
Movimento Social de Luta por Moradia e engenheiros ligados à administração municipal de São Paulo. A tragédia deixou 2 pessoas mortas, 7 feridas e vários moradores desalojados. A promotora de justiça Luciana André Jordão Dias acredita que tanto os coordenadores quanto os engenheiros foram coniventes com a situação por terem agido de forma omissa e negligente. Os líderes do movimento social de luta por moradia foram denunciados por cobrar e receber dinheiro dos moradores do prédio. Eles alegavam que a contribuição financeira seria usada para realizar obras e reparos no edifício. Já os engenheiros foram denunciados por não terem determinado a interdição do prédio, que estaria em condições irregulares. Se a denúncia for aceita pela Justiça nos termos do Ministério Público de São Paulo, as pessoas envolvidas no caso do edifício Wilton Paes de Almeida responderão por homicídio culposo, por causar incêndio e desmoronamento. O caso ainda tramita em segredo na Justiça. A Prefeitura de São Paulo lançou um edital para o Hospital Público Veterinário da Zona Sul de São Paulo. Destaque do repórter Vitor Moraes. O cachorro é o melhor amigo do homem e a recíproca também é verdadeira. No Hospital Público Veterinário na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, eu pude perceber que quando o bichinho de estimação não está lá muito bem, de saúde, está precisando de um apoio, de um acolhimento, seu dono dificilmente vai deixá-lo na mão. E é assim que tem que ser. O prefeito Bruno Covas passou por aqui para lançar o edital para a construção, para captar dinheiro privado, para conseguir construir um novo hospital, dessa vez na Zona Sul de São Paulo, que será o 3º hospital público veterinário na cidade de São Paulo. Bruno Covas falou que é muito importante que esse hospital saia para poder desafogar um pouco as consultas que tem aqui na Zona Leste. A expectativa é que a gente tenha um investimento de algo em torno de 6,5 milhões de reais por ano com esse 3º hospital público veterinário, o que se soma aos 11 milhões, que é o que custam os 2 hospitais já existentes. 7 é o custo desse aqui na Zona Leste e 4 é o custo do hospital lá na Zona Norte. Então nós vamos com isso desafogar, ampliar em 50% a quantidade de hospitais públicos veterinários, e já determinei ao secretário que já providencie para o ano que vem a gente possa ter também o chamamento do 4º hospital público veterinário na cidade de São Paulo, lá na zona oeste de São Paulo. Criado em julho de 2012, o primeiro hospital veterinário público é o do bairro do Tatuapé. Ele abre de segunda a sexta, das 6 da manhã às 3 da tarde. Todos os dias fica lotado. Dona Cleonice trouxe a Nina, de 3 meses. No meu caso são 3. Eu levei as minhas cachorras no pet shop, lá eles pegaram sinomose e uma acabaram de fazer a eutanásia agora, porque não tinha mais jeito. E agora ficou a Nina e a Paçoca, que a gente está lutando. E vale muito a pena vir até aqui ao hospital, porque o atendimento é muito bom, eles cuidam muito bem dos animais e tem toda a estrutura que a gente precisa, nós que não temos condições de cuidar dos bichinhos, que não é só o amor que salva, né? É o tratamento também. Já a Ana Lúcia Martins trouxe a Shakira, que é velhinha, tem 14 anos e está com um problema na coluna. Não come, né, também, tá magrinha. Então tá fazendo tratamento aqui. Acho que é a 4ª vez que estou vindo aqui. O atendimento é maravilhoso, os médicos não tem o que reclamar daqui. A única coisa que é demora, porque a demanda, né, é muito grande, então tem que ter paciência, né? O novo hospital que sairá na Zona Sul de São Paulo vai atender, a estimativa é que atenda 60 mil bichinhos de estimação por ano. Vale lembrar que agora o prazo para que as empresas mandem os envelopes e essa parte burocrática pode demorar até 72 dias. E em São Paulo, a Operação Cão Amigo prendeu 10 pessoas. Mais detalhes desse caso com o repórter Vinícius Moura. A equipe de policiais do DEIC prendeu 10 pessoas acusadas de desvio de medicamentos de uma empresa de produtos veterinários. A operação, batizada de Cão Amigo, foi realizada nesta segunda-feira em 5 cidades: Campinas, Hortolândia, Paulínia, Sumaré e Praia Grande. A ação também executou 12 mandados de busca e apreensão. A investigação ocorria desde julho deste ano. Os detidos são acusados de retirar os remédios antipulgas para cães e gatos da linha de produção e também do descarte. Os produtos originais eram cortados e preenchidos com uma massa falsa para render mais
e depois eram colocados em embalagens falsas produzidas por gráficas. Entre os materiais apreendidos estavam blisters de medicamentos verdadeiros que foram furtados, remédios desviados e adulterados e embalagens e etiquetas falsas. De acordo com o DEIC, devido à fraude, vários cães morreram por intoxicação. Empresários são presos por receptação de joias roubadas em São Paulo. Marcelo Matos. Polícia prende 2 empresários do ramo de joias por receptação de produtos roubados. Agentes da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio acusam os detidos de usarem o negócio para receber produtos furtados e roubados. A ação foi realizada em 2 endereços na região dos Jardins, após denúncia de uma cliente que descobriu que 2 pulseiras de brilhantes adquiridas com a dupla tinham registro de furto. As joias estão relacionadas a um furto do dia 28 de julho, num apartamento nos Jardins. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensões em diversos endereços e encontraram joias, diamantes e ouro. Também foram apreendidos 3 carros e uma moto. Um dos veículos é blindado e possui luzes de viaturas policiais e placa oficial. A polícia vai levantar os produtos e as vítimas que tiveram peças furtadas ou roubadas serão convocadas para reconhecimento. Suspeitos foram presos e indiciados por receptação qualificada. Agora são 11h48. A gente vai voltar a acompanhar a sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que começou nesta manhã e que deve analisar o texto da reforma da Previdência. Vamos acompanhar ao vivo essa sessão. E essa reforma aqui, ela inibe, ela vai enxugar, repito, não é economizar um trilhão. Uma grande parte desse recurso, ela deixa de circular grandes partes da fonte de economia. Agora fazem a análise do relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que teve 77 emendas. Nossos aposentados. Agradeço, senador Everton. Por inversão, senador Randolph. Quem comanda essa sessão é a presidente, a senadora Simone Tebet. Senhora presidente, eu queria, presidente, iniciar cumprimentando o relator, o senador Tasso Gereissati, cumprimentá-lo, saudá-lo por todos os esforços que Sua Excelência tem feito para melhorar esse texto, para melhorá-lo e para torná-lo, por mais difícil, eu diria impossível que seja, palatável, principalmente para os mais pobres. Mas o senador Everton, que me antecedeu, falou em perspectiva do quanto o ministro da Economia mentiu sobre o crescimento da nossa economia. Não tem outra palavra. Ele dizia que era... Aliás, ele dizia mais, o Everton. Ele dizia que no primeiro ano... A gente acompanha agora a fala, então, do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Ele que se manifesta agora nessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Dezembro de 2015, dezembro de 2016, é aprovado o teto dos gastos, a emenda constitucional 95, senador Fabiano Contarato. Reduz e inibe a capacidade de investimento do teto do Estado brasileiro. Qual era a promessa, Wagner, com o teto dos gastos? O Brasil vai voltar a crescer. Voltou? Não voltou. Mas em seguida tinha uma outra promessa. Reforma trabalhista. Vamos aprovar a reforma trabalhista, agora resolve. Vai gerar emprego. Vai gerar emprego. Estamos com 12 milhões de desempregados e a maior tragédia desse país, senador Cajuru, quase 30 milhões no subemprego, segundo o último IBGE. Nós precarizamos a relação de trabalho no Brasil. Ter 40 milhões, me corrigindo aqui, 40 milhões no subemprego é uma tragédia social. É uma tragédia social que não tem paralelo na América Latina. Chegamos a isso. Aí agora vem esta. Esta é a seguinte. Agora vai dar certo, é a reforma da Previdência. Vê a sequência. Congelamos a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Na sequência disso, precarizamos as relações de trabalho e mantivemos mais de 12 milhões de brasileiros nas condições de desempregados. O desemprego no Brasil já está numa situação de desemprego crônico, situação anômala na economia mundial. Aí agora tem uma outra reforma da Previdência, que o primeiro alvo do senhor Guedes
é o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social. São os mais pobres desse país. A pergunta, na verdade, nós temos que fazer as seguintes perguntas aqui ao votar essa dita reforma. Em um país que está com desemprego em níveis estruturais, o que significará, por exemplo, a perda do abono salarial para 12 milhões de trabalhadores? Porque é isso, esta é uma das propostas. Em relação à exigência de 40 anos de contribuição para os trabalhadores terem acesso ao benefício integral, é um privilégio receber aquilo que o trabalhador brasileiro contribuiu durante 35 anos? É privilégio? 35 anos o cidadão trabalha de sol a sol. E agora estão dizendo que esses 35 anos de trabalho é privilégio ele receber. Quantos trabalhadores vão ter que se aposentar com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos? Essa é uma outra pergunta a ser feita. E nós temos que respondê-las antes, para termos de fato responsabilidade antes de votar alguma coisa. Um país com grau de desigualdade como o nosso, o mais desigual da América Latina. Só o Haiti ganhava de nós. Equilibramos. Estamos pau a pau, empate técnico com o Haiti, em desigualdade. Um dos mais desiguais do mundo. Nós vamos cortar a pensão por morte em 50%. Em um país desigual como o nosso. Vamos aprofundar mais isso. Chega a ser trágico. Chega a ser, de uma maldade atroz. Bom, a principal razão do governo qual é, meu querido senador Cajuru, para a reforma da Previdência, é diminuir o déficit. Mas o governo está negociando isenções previdenciárias de 80 bilhões para o setor ruralista. 80 bilhões. O déficit só diminui com pensão por morte, O déficit só diminui aumentando a idade da aposentadoria. O abono, 90 bilhões. O déficit só diminui ampliando a desigualdade, tirando abono salarial. Quer dizer, para os ruralistas, não, peraí. Os pobrezinhos do setor ruralista brasileiro, para conceder uma isenção previdenciária de 80 bi para eles. Então, onde está a lógica de redução de déficit que o governo de Jair Bolsonaro está, de fato, atacando? Além disso, senhora presidente, eu vou aqui a uma questão, essa é a questão de mérito, que nós debateremos. Tem um destaque apresentado pela bancada da Rede sobre sobre o tempo de contribuição. Tem um destaque que vamos sustentar no momento que ela chegar, porque eu advogo que não chegue, nessa sessão de hoje, não possamos chegar no momento de deliberar. E eu digo por quê? Porque para minimizar todos os efeitos, o governo começou a falar de uma chamada PEC paralela. Não é isso, senador Everton? É PEC mesmo, PEC da balela. Perfeito. Então, é menos paralela, mais da balela. Esta semana, senador Anastasia, eu fiquei mais convencido de que ela é mais balela do que paralela. Veja só, foi feito um acordo. Não, vamos votar a reforma da Previdência. Mas a federação está se diluindo. A federação brasileira está desmanchando. Estados estão falindo. Estados precisam recuperar a sua capacidade de investimento. Não, vamos fazer um acerto, um acordo. Vamos votar a partilha dos recursos do pré-sal, a chamada cessão onerosa. O senador Cid foi designado relator. Até passar mal no dia da apresentação do relatório, passou, mas sustentou a apresentação até o momento. Celebramos. Sobreviveu sobre auxílio de Otto Alencar. Otto Alencar que manteve Cid em pé para podermos fazer a apresentação do relatório. Pelo contrário, não só não sustentou de pé, como tomou os dois pés e botou sobre seus ombros. O fato é o seguinte, senhora presidente. A gente acompanhou agora, então, uma parte da fala do senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede do Amapá,
na sessão de comissão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Lembrando que a reforma da Previdência vai ser analisada primeiro, nesta parte da manhã, na CCJ. Se for aprovada nessa comissão, então a proposta segue para o plenário, onde deve ser votada em primeiro turno. E para passar para o segundo turno, ela precisa ter o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores. Mudando de assunto agora, o Superior Tribunal de Justiça mandou soltar 3 suspeitos presos numa operação que investiga fraudes no FIES e venda de vagas no curso de medicina. Esse é o destaque do repórter Alexandre Pitoli. Oi, Pitoli, bom dia para você. Bom dia para você também que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. E ontem, segunda-feira, o STJ mandou soltar mais 3 pessoas que haviam sido presas durante a Operação Vagatomia, deflagrada no último dia 3 de setembro pela Polícia Federal, que apura irregularidades junto ao FIES, ProUni e Revalida no acesso de alunos ao curso de medicina na Universidade Brasil em Fernandópolis, no interior de São Paulo. O reitor da universidade, José Fernando Pinto da Costa, já havia sido solto no último dia 26 de setembro e o seu filho Stefano Bruno também já ganhou a liberdade. Uma médica de São José do Rio Preto teve a prisão convertida em domiciliar por conta de ter 5 filhos e todos menores de idade. Outras 9 pessoas continuam à disposição da Justiça e todos os soltos ainda são investigados pela Polícia Federal. Alexandre Pitoli para a Rede Jovem Pan. Obrigada, Pitoli, pelas informações. E lembrando, então, o nosso Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Mas os desdobramentos da reforma da Previdência na CCJ do Senado e, claro, muitas outras notícias, você acompanha ao longo do dia na nossa programação, na Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan News e no site jp.com.br. Uma ótima terça-feira a todos. A gente se encontra amanhã, às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News.